aqui é o professor JR. Estamos aqui no projeto Revisa, Fractal Revisa, e eu vou falar agora um pouco sobre a lista obrigatória do professor Júnior. Professor Júnior lá no primeiro ano, né? Então nós temos lá a primeira série e eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo de lógica, aquela lógica que envolve o verdadeiro e falso, a lógica conhecida como lógica booleana, né? Das implicações lógicas e basicamente o seguinte, montar as tabelas, né? As tabelas de conexão com os seus respectivos conectivos. Não se esquecendo, pessoal, assim como o professor tenho certeza que explicou para vocês, uma proposição ou afirmativa que só pode receber dois valores distintamente, né? Ou ela pode ser verdadeira ou falsa, nunca as duas coisas, e jamais você pode ficar no mais ou menos sei, não, tem que ser verdadeira ou falsa, né? Se eu digo para você, por exemplo, né, que o JR é alto, isso até pode ficar subjetivo, não sei se isso é verdadeiro ou falso, né? Mas se eu disser, por exemplo, o JR nasceu em Piranhas, lá no estado de Goiás, lá na terrinha, lá no interior, isso é verdadeiro, realmente, eu nasci lá em Piranhas, né? Então, na verdade, essa parte aí, pessoal, na verdade, envolve justamente esse raciocínio de estabelecer a conexão entre proposição. E proposição é sempre uma afirmativa, uma colocação na qual você sempre vai poder julgar entre verdadeiro e falso. E aí, nesse contexto, é muito comum a gente estabelecer o seguinte. Está aqui, olha só, uma tabela em que você tem duas proposições. Uma proposição que, em geral, pessoal, a gente chama de P e outra de Q. Quais são os possíveis jogos de valores existentes entre duas proposições? Olha, a proposição P só pode assumir valores verdadeiro e falso. A Q também. Mas quais são o conjunto de combinações possíveis? Olha, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Na verdade, existem esses quatro casos. E nós temos basicamente três conectivos clássicos. A conjunção, que é o E, conhecido como a conjunção E, a disjunção ou e a implicação. Aí o pessoal fala, mas e a biimplicação? Ora, é a implicação que vale num sentido e também no outro, ou seja, vale a recíproca, né? Então, vamos começar com a mais clássica delas, a chamada conjunção, que normalmente é denotada pelo E. Então, na verdade, você tem a proposição P e a proposição Q. E aqui P e Q. Quando é que P e Q é válida? Ora, ela é válida, pessoal, quando for verdadeira para as duas simultaneamente e falsa nos demais casos. Aqui você pode fazer uma analogia com a intersecção de dois conjuntos, quando valer para as duas, quando for verdadeiras para as duas simultaneamente. Então, quando for verdadeiro para P e para Q, é com certeza P e Q é verdadeiro. Nos demais casos, ela é o quê? Falsa. Se for verdadeiro para P, mas for falsa para Q, gente, a proposição P e Q será falsa. Se for falsa para P e verdadeira para Q, gente, será falsa para essa conjunção, ou seja, quando você junta as duas proposições P e Q. Quando for falsa para as duas, a implicação P e Q também será falsa. Então, essa é a tabela conhecida como tabela verdade para a conjunção. Só será verdadeira, pessoal, se for verdade para o quê? Para as duas. Se for verdade para P, mas for falsa para Q, é falsa na implicação chamada de conjunção. Se for verdadeira para Q, mas for falsa para P, pessoal, será falsa para implicação ou para conjunção P e Q. E se for falsa para as duas aqui de fora, com certeza será falsa a conjunção, a conectividade, a conexão entre as duas proposições por esse conectivo, chamado de E. Tá? Esse é um caso. Outro conectivo, muito conhecido, é o OU, né? Que é justamente esse casinho aqui, ó, o conectivo OU. Esse conectivo, por sua vez, pessoal, ele será verdadeiro se ao menos uma das proposições for verdadeira. Então, o OU nosso, que é chamada de disjunção, P ou Q, será verdadeira se ao menos uma delas for verdadeira. Então, se for verdadeira para P ou para Q. Então, sendo verdadeira para as duas, será verdadeira para P ou Q. Sendo verdadeira para pelo menos uma delas, né? Então, para P aqui nesse caso, verdadeira. Aqui é verdadeira para Q. Então, verdadeira na junção das duas pelo OU, pelo conectivo OU. Só será falsa, pessoal, quando for falsa para as duas. Tá lá, ó. Então, na verdade, você pode pensar assim, ó.
Na verdade, pode pertencer simultaneamente verdade para as duas, ou verdade para P e falso para Q, ou verdade para Q e falsa para P, será falsa somente e somente, gente, se tiver aqui de fora, ou seja, quando for falsa para as duas, que é justamente esse último casinho aqui, ó. Esse aqui, gente, é porque é verdadeiro para as duas, aqui no meio. Aqui é verdade para P, mas é falso para Q, mas é verdade no ou. Aqui, pessoal, é falso para P, mas é verdadeiro para Q, e é verdade no ou. E aqui de fora seria falsa nas duas, sendo falsa para o ou. Então, é a situação chamada de disjunção, o nosso ou, né? Então, uma boa relação é justamente com essa parte de conjuntos. Nesse sentido, pessoal, vamos também falar um pouquinho aqui rapidinho sobre a condicional, a famosa condicional, né? Na verdade, a implicação, a famosa implicação. Quando é que P implica em Q? Na verdade, eu gosto de colocar da seguinte maneira. O P, gente, é aquilo que nós chamamos normalmente de hipótese e Q é a tese. Ora, você pode observar que a hipótese, ou seja, aquilo que vem antes da tese, gente, na verdade, ocorre da seguinte maneira. A tese é um argumento maior. Então, há situações em que, olha só, se vale para a hipótese, tem que valer necessariamente para a tese. Somente apenas um caso, pessoal, nós podemos dizer o seguinte, seria absurdo. Ora, você verificar a hipótese ser verdadeiro para a hipótese, né? E a tese não se verifica. Como é que você está aqui dentro, gente, desse conjunto aqui, ó, que é a hipótese, e você não está aqui dentro da tese? Então, somente nesse caso aqui, que a implicação é chamada de quê? De falsa. Nos demais, na verdade, ela é sempre verdadeira. Por exemplo, pode ser verdade para hipótese e verdade para tese. Sim, você está aqui dentro. É verdade para hipótese e necessariamente lá para tese. Então, verdadeiro. Pode acontecer, pessoal, de ser falso para a hipótese, não tem problema, mas a tese abraça a situação ou a proposta. Então aqui continua sendo verdadeiro. E você pode estar aqui de fora, de tal modo que é falso para hipótese e também para tese. E a argumentação ainda se sustenta, não tem problema nenhum. Então continua sendo o quê? Verdadeiro. Então, é típica a situação em que você tem a implicação. Quando é que esse cara aqui dentro, a hipótese, é parte, ou um pedaço, um subconjunto da tese. Então dá para observar nitidamente que ocorre nesses casinhos aí. E nós temos a famosa biimplicação. O que é biimplicação, pessoal? Na verdade, o que acontece é o seguinte, e se você faz P e então Q, nós temos como recíproca, pessoal, é Q então P. Então você voltar no sentido contrário. Acontece que na volta tem situações, ó, se você pegar invertendo, tem situações em que, ó, observe bem que antes hipótese e tese. Quando eu inverti, quem era tese virou hipótese, então você trocou. Existem situações, por exemplo, na volta, em que é verdadeiro, olha lá, ó, é verdadeiro para a minha hipótese e falso para a tese. Então, na verdade, é o seguinte, quando é que a volta, né, você pode garantir que ela é sempre verdadeira? Vamos agora colocar aqui, ó, que é o próximo conectivo, que é o bicondicional. O bicondicional, pessoal, na verdade, ele é simbolizado como ida e volta, na ida e na volta. Então, você tem a proposição implicativa e a sua recíproca. Em que situação ela se verifica, ela se sustenta? Quando for verdadeiro para as duas, ou seja, as duas se verificam, ou seja, verdadeira para as duas, ou quando for falsa para as duas. Você pode observar que nos demais ela vai ser falsa. Aqui, porque a ida, pessoal, nós temos aqui a hipótese e tese. Não tem como hipótese ser verdadeira e tese ser falsa. Então, na verdade, isso não se sustenta. E, pessoal, na volta, não tem como Q ser verdadeiro e P falso, né? Então, na mesma condição. Então, na verdade, o conectivo chamado de bicondicional, ele só se mostrará verdadeiro quando for verdadeiro para as duas ou falso para as duas. Então, o professor Júnior deve ter trabalhado isso aqui com exemplos e, fatalmente, será trabalhada a ideia dos conectivos. Você tem, pessoal, guardar as tabelas consideradas tabelas verdades, que é no total as 4. Ou então ter um entendimento bastante forte, principalmente das 3 primeiras, que é o E. Quando é que o E é verdadeiro? Quando é verdadeiro para as duas.
O ou, quando é que o ou é verdadeiro? Quando é verdadeiro para ao menos uma das proposições. E a implicação, quando é que nós temos que a implicação ela é falsa? Ela só é falsa num caso, quando a hipótese for verdadeira e a tese não sustenta a hipótese, né? Ou seja, a hipótese é verdadeira e a tese é falsa. Nos demais casos, você tem que pensar na recíproca. Voltando, se você pensar na bicondicional, pessoal, o Q passa a ser hipótese e P passa a ser tese. E aí, nesse caso, pessoal, aqui, ó, V aqui e falso aqui será falso na volta. E aí nós temos o seguinte, nós normalmente dizemos que quando você tem a bicondicionalidade, você garante que as duas proposições são chamadas de equivalente. Ora, duas proposições equivalentes, logicamente, ou é verdadeiro para as duas, ou é falso para as duas. Obviamente, se elas são equivalentes, logicamente, ou é verdadeiro para as duas, ou é falso para as duas. Nos demais casos será falso. Então, tá aí. Na lista de exercício de vocês, é apresentada uma série de tabelas para que vocês as completem. Justamente para que vocês possam se acostumar, pessoal, né, com esses conectivos. Então, por exemplo, nessa daqui, o professor lá propôs para você na questão número 1 para completar a tabela. Então, o que você vai fazer? Ora, você vai colocar todas as formas possíveis. Eu já até arrumei aqui, ó, quer ver? Acho que eu já até coloquei das primeiras, né? Obviamente. Então, você pode observar, pessoal, olha só, que nós temos P e Q, seus valores lógicos e suas possibilidades de associação. V com V, V com F, F com V e F com F. E aí ele pede para que você complete toda a tabela. Outro símbolo que eu acabei não falando, pessoal, é o símbolo da negação. A negação basicamente estabelece o seguinte: uma proposição qualquer, gente, ela pode assumir somente verdadeiro ou falso. A negação, normalmente simbolizada com um tio, ou com uma cantoneira, né? Essa aqui, ou então aquela cantoneira proposição. Na verdade, as duas coisas é a mesma coisinha. Ora, se a proposição P for verdadeira, a sua negação, ou seja, quando você nega, ela vai ser falso. E quando ela for falsa, a sua negação vai ser o quê? Verdadeira. Então, aí ele pede para que você complete toda a tabela. Ora, se nós temos VV para a proposição P, a negação dela nessas duas primeiras é F, F. Ora, verdadeiro, verdadeiro. A negação de verdadeiro é falso, falso. Falso, falso para a proposição P, então a sua negação de falso, falso é verdadeiro, verdadeiro. A mesma situação para a proposição Q, gente. Ora, ela é VF e VF. Do verdadeiro a negação vira falso. Falso vira verdadeiro. Verdadeiro vira falso. E falso vira verdadeiro. Então nós temos aí. Agora, olha só o que ele pediu. P ou Q. Esse símbolozinho, parecendo um tio invertido, é P ou Q. Em que situações P ou Q é verdadeira? Quando ao menos uma delas é verdadeira. Então, P verdadeiro, Q verdadeiro. Verdadeiro. P verdadeiro e Q falso. Vai ser verdadeiro. Se ao menos uma delas for verdadeira. Então, P falso, Q verdadeiro, verdadeiro. Será apenas falso quando as duas forem falsas. Ou seja, quando nenhuma delas se verificar. P e Q. P e Q você já pode marcar, pessoal. Olha só, ela só será verdadeira quando as duas forem verdadeiras. Forem verdades para as duas simultaneamente. Nos demais casos, falso e pronto. Ou então você já pode marcar o ou, gente. O ou só será falso quando as duas forem falsas. E o P e Q, gente, só será verdadeiro quando as duas forem o quê? Verdadeiras, que é justamente nesse caso. Agora vamos ver, vamos verificar. Vamos analisar essa daqui. Essa coluna aqui, gente, ela está analisando o não P, essa coluna aqui, ó, não P, com o que, gente? Então, essa daqui, ó. O conectivo utilizado é o E. Então, quando é que o E é verdadeiro? Quando for verdade para as duas. Pessoal, olha só essas duas colunas. Existe algum local onde é verdadeiro para as duas? Na penúltima linha, gente. Somente aqui, ó. Somente aqui que ela vai ser verdadeiro, que é verdadeiro para as duas. Nos demais, é falso com verdadeiro, falso com falso e falso com verdadeiro. Nos demais será sempre falso. Olha lá, ó. Tá vendo? Prontinho, você já fez aí a conexão entre elas. Vamos fazer o P
o P, tá lá, ó, o P, nós temos aqui o P, tá aqui ele, vou até colocar aqui, ó, uma setinha em cima, com a negação de Q, tá aqui, ó. E o conectivo envolvido também é a conjunção E, tá lá, ó, Pzinho. E aí o cara vem aqui, olha só, quando é que o E é verdadeiro? Quando as duas forem verdadeiras. Vamos baralhar aqui, gente, se tem algum caso. Esse com esse é falso. Ó, esse com esse aqui na segunda linha, verdadeiro para as duas. Então aqui é verdadeiro, ó. Deixa eu ver, tem mais alguma verdadeira? Falso com falso e falso com verdadeiro. Nos demais casos, com certeza, será o que, gente? Falso. Por quê? Porque o E, o Ezinho, a implicação chamada de conjunção, o Ezinho, para ser verdadeiro, tem que ser verdadeiro para as duas. E ocorre apenas aqui, gente. Nesse caso, na segunda linha, lá, segunda linha. Agora, observem bem que eu vou fazer a conexão de P com a negação de Q, a mesminha. Só que o conectivo agora, pessoal, é o OU. Aí você fala, quando é que o OU é falso? Somente será falso quando os dois forem falsos. Isso ocorre nitidamente na última linha. Falso para P. Opa, não, errei, pessoal. Errei. Falso nas duas. Tem que ser falso na segunda linha aqui, ó, é falso nas duas. Então, só será falso se for falso nas duas. Aqui é falso com certeza. Aqui, ó, falso aqui, falso aqui. Aqui tem um verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Falso com falso e falso com verdadeiro. Então, o OU, pessoal, só será falso quando as duas forem falsas. Nos demais casos, com certeza, verdadeiro. Tá lá, ó. Então, completei a tabela conhecida como tabela verdade. Né? Para todos esses conectivos, para negação, não esquecer, que eu tinha esquecido de fazer o comentário. A negação de uma proposição faz a proposição verdadeira virar falsa e falsa tornar-se verdadeira. Aquele abraço, moçada. Vamos fazer um item B da questão número 1. De novo, outra tabela, pessoal, outra tabela de analisar justamente os valores lógicos de uma tabela verdade. Né? Temos lá uma série de casos e importante para vocês, pessoal, revisar as tabelas conhecidas como primitivas. A tabela do OU, a tabela do E e a tabela da implicação. São as três tabelas fundamentais. Se você não sabe ela arrumadinho, fica difícil mesmo trabalhar. Bom, já falamos agorinha, pessoal, do seguinte. A chamada negação. A negação transforma uma proposição que é verdadeira numa falsa. A negação dela, né? Então nós temos verdadeiro para falso, verdadeiro para falso, falso para verdadeiro e falso para verdadeiro. Na negação daqui, pessoal, aqui é falso, porque transforma verdadeiro em falso, falso em verdadeiro, verdadeiro em falso e falso em verdadeiro. Então, nós fizemos já aí a negação, até ficou igualzinho na outra, né? Agora, pessoal, quando é que a implicação P e Q é falsa? Só existe uma situação, né? Você pode pensar sempre na implicação como sendo, como eu falei para vocês aqui, ó, P implica em Q. Então, na verdade, pessoal, o P é subconjunto de Q. Então, na verdade, o que nós temos é o seguinte, só tem uma situação em que isso aqui não se sustenta. Quando é verdadeiro para o quê? Para a hipótese. Como é que você está aqui dentro? Verdadeiro para a hipótese, pessoal? E a tese não se verifica. É a mesma coisa dizer que você está aqui dentro de P, está aqui dentro dessa região, e não está dentro da região Q. Isso é impossível. Você está aqui, obrigatoriamente você está nas duas. Então só tem uma situação em que a implicação é falsa, gente. Somente quando é verdadeiro para o quê, gente? Para a hipótese, falso para a tese. É o mesmo dizer que você está aqui dentro de P e não está aqui dentro da Q. Então, na verdade, aqui com certeza é falso. Nos demais casos, é sempre verdadeiro, né? É sempre verdadeiro, por quê? Porque, por exemplo, se eu digo para você que é verdade, é falso para a hipótese, você está aqui dentro, mas é verdadeiro para a tese, está valendo, a tese abraça, né, a condição. Pode acontecer também, pessoal, de ser falso para as duas, ou seja, é falso para a tese, para a hipótese e também para a tese. Então, na verdade, aqui ó, é falso para duas. Mas pode ser falso, pessoal. Tem uma outra, verdadeiro para as duas, né? Pode acontecer de você estar aqui dentro e a hipótese e a tese serem conjuntamente verdadeiras.
Então, na verdade, você tem esses 4 casos possíveis. Agora, vamos pegar e fazer a recíproca. E o que é a recíproca? Ora, a recíproca, pessoal, fica invertida. Quem era antes? Nós temos aqui, ó, nós tínhamos hipótese, vamos colocar aqui, ó, H para hipótese e T para tese. Tá lá, quando é que não se verifica? Quando é que é falsa? Quando é verdade para hipótese e falso para tese. Agora, quando você inverte, ou seja, Q implica em Q, gente, Q implica em P, o que antes era tese, passa a ser nossa hipótese, e nossa hipótese passa a ser tese. Você só inverteu as 2 letrinhas. E quando é que isso aqui, na verdade, vai ser falso? Vai ser falso, pessoal, quando for verdadeiro para Q, tá aqui, ó, for verdadeiro para Q e falso para P. Tá aqui, nessa linha aqui, ó, verdadeiro para S, que é exatamente o que tinha antes. Só que nessa daqui, pessoal, ó, verdadeiro para hipótese e falso para tese. Como você inverteu as duas, olha lá, verdadeiro para hipótese e falso para tese. Então, aqui com certeza ela é falsa. Nos demais casos, com certeza ela é o quê, pessoal? Verdadeira. Então, essa é a situação. É por isso que quando você trabalha com a biimplicação, quando você trabalha com a ida e a volta, só será verdadeiro se for verdadeiro para as duas ou falso para as duas. Então, na verdade, ocorre justamente nessa situaçãozinha aí, tá ok? Agora, pessoal, ele quer saber essa chamada contrarrecíproca. O que é a famosa contrarrecíproca, pessoal? Opa, não, na verdade não, negação de P, não, eu pensei que fosse a contrarrecíproca, achei que tivesse virado, pessoal. Não, ele pegou só não P, então não Q. Então, na verdade, é o seguinte, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar que situação, pessoal? Essa implicação lógica aqui, ó, nessas 2 coluninhas, quando é que ela é falsa? Ela só será falsa quando for, olha lá, ó, aqui nós temos nossa hipótese e nossa tese. Olha lá, ó, só será falsa quando for verdadeiro para a nossa hipótese e falso para a nossa tese. Tá lá, ó, nossa hipótese aqui, nossa tese. Então, verdadeiro para a hipótese e falso para a tese. Então, aqui, pessoal, ó, ela vai ser com certeza falsa. Ó, aqui ela vai ser falsa. E nos demais casos, ela verdadeiro e falso. Então, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e falso, verdadeiro e verdadeiro. Com certeza, nos demais casos aqui, ó, ela vai ser verdadeira. Então, na verdade, é bem simples nesse aspecto. Desde que você tenha em mãos os 3 conectivos bem estabelecidos, bem decoradinho, pessoal, não tem como errar. É uma tabela que estabelece essa forma de se comunicar logicamente ou de forma logicamente correta, né? Então, lá, ó, aqui nesse caso, tá lá, ó, por que é falso aqui? Porque nós temos a nossa hipótese verdadeira e a nossa tese falsa. Então, nesse caso, ela é falsa. Nos demais, você pode observar que falso, 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 verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, todos os demais, com certeza, verdadeiro, como nós já tínhamos discutido. Tá ok? Aquele abraço, moçada. Tchau, tchau.